Bolsonaro recebe uma chuva de notícias ruins e literalmente parte para cima de Alexandre de Moraes, chama Donald Trump e chama mais um monte de gente aí contra o Supremo Tribunal Federal, né? Recebe também uma outra notícia ruim do Léo Índio, recebe também mais uma outra notícia do Cristiano Zanin e, de certo modo, ataca o Alexandre de Moraes, né? O Flávio Dino entra na briga, um quebra-pau terrível. O Bolsonaro não se contenta e chama o Donald Trump, partindo para cima do Alexandre de Moraes e também aqui o Elon Musk, tá? Então, a situação aqui tá extremamente complicada e a gente vai falar de uma maneira rápida, em especial, sobre a situação do Bolsonaro aí, que está literalmente em pânico, avisado de prisão, sabe que de certo modo precisa reagir e nós vamos comentar um pouco mais sobre essa situação. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que complica mais, a situação do Bolsonaro vai piorando, em especial, né, por conta de uma série de outros fatores ruins que eu vou mencionar para você aqui. E de certo modo, como é que eu posso falar para você, né? A coisa vai ficando feia aí para o Bolsonaro. Ele de certo modo sabe também, né, que está perto aí de ser preso e toma algumas atitudes. Eu vou falar para você qual é essa atitude que o Bolsonaro tá tomando aí contra o STF. E vamos falar também do Alexandre de Moraes peitando o Donald Trump e a coisa literalmente saindo aí do controle. Então nós vamos comentar aqui de uma maneira rápida. Já aproveita e deixa um like aí, porque é de graça, não te custa nada e é extremamente importante a sua participação. Beleza? Já me apresentei, falei que sou o Cláudio Pereira. E se você puder, já deixa um like, a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação aí do Donald Trump, do Alexandre de Moraes, de todo esse pessoal aí brigando com o Bolsonaro. Bolsonaro tentando escapar da prisão no último ato aí, desesperado. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação, beleza? Então, vamos lá falar um pouco mais aqui sobre a situação do Bolsonaro, que de certo modo bate o martelo aí, parte para cima da galera, né? E de certo modo chama o Donald Trump para poder ajudar aí, mas antes disso, né, é importante a gente falar aqui sobre a situação do sobrinho dele, né, mais conhecido aí como o Léo Índio. Praticamente o STF tá partindo para cima, deixando o Bolsonaro encurralado. É claro, antes de prender o Bolsonaro, é importante prender aí outras pessoas que são parentes dele. E no caso aqui, o Léo Índio, tá? E ele já vai ser julgado lá diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ele, de certo modo, estava participando aí dos atos, né, antidemocráticos, e aí o STF já simplesmente jogou nas costas dele praticamente 5 crimes, tá? Tentativa de abolição violenta aí do Estado Democrático de Direito, né? Destruição de patrimônio público, uma série de outras situações da qual o Léo Índio não sabe nem por onde ele vai começar aí a se defender. Essa que é a realidade, né? Em especial, ele pegou lá, provavelmente deve ter consultado o Bolsonaro, e ele disse que, de certo modo, participou sim do ato, mas não incentivou ninguém a quebrar nada, destruição de patrimônio público, nada disso. Ele simplesmente estava lá, na teoria, por um ato pacífico. E o Bolsonaro, né, sabendo disso, ficou extremamente enfurecido, é claro. E, né, dentre essa situação, o Bolsonaro tentando reagir, tentando salvar ele, tentando salvar outras pessoas, ele atacou quem? O Cristiano Zanin, tá? E antes de falar sobre o Cristiano Zanin, a gente vai falar sobre essa situação aqui do Bolsonaro, numa última tentativa aí para tentar se salvar, tá? Mas, é claro, a gente vai falar aqui, lógico, do Cristiano Zanin, que de certo modo foi atacado pelo próprio Bolsonaro. O Cristiano Zanin é ministro do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe disso, e o Bolsonaro, numa tentativa de ganhar mais um voto a mais para poder se livrar da prisão, é claro, a gente sabe que um voto pode colocar na prisão ou um outro voto pode salvar. Então, o próprio Bolsonaro ingressou na justiça aí, no próprio Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Cristiano Zanin, alegando aí que, de certo modo, ele estava descumprindo a regra do novo Código de Processo Civil, que, na teoria, né, o Cristiano Zanin seria inimigo do próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro estava tentando essa manobra aí para ver se conseguia se salvar, só que não deu muito certo. Por quê? E aí vem uma outra notícia ruim. Porque o Cristiano Zanin está lá como ministro do Supremo Tribunal Federal. O Zanin não é inimigo dele, não teve nada a ver com o processo. Simplesmente trabalhou na defesa do Lula e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Supremo Tribunal, né? O Zanin aí acabou negando, dizendo assim: ó, não tenho nada a ver com isso, né? Não tenho nada contra o ex-presidente Bolsonaro. Aquilo ficou lá para trás e agora a situação da defesa do Lula ficou lá para trás. Agora a gente vai seguir. O Bolsonaro, numa outra tentativa, parte para cima de quem? né, do próprio Alexandre de Moraes. Vamos falar aqui, o Bolsonaro não se conformou diante de tudo isso e chamou quem? Donald Trump
e mais o outro lá, o Elon Musk, praticamente é o que se acha o dono do mundo, de tanto dinheiro que o cara tem. O cara tem dinheiro demais, só pra ter uma noção, dá pra poder comprar. Cara, o cara tem aí dinheiro que se ele quiser gastar aí 5 milhões de reais por dia, praticamente não cabe o dinheiro do cara. O cara tem muito dinheiro, mas muito mesmo. Aí o Bolsonaro falou, bem, a hora de lutar contra o Alexandre de Moraes é essa, tá? Vamos convocar quem? O Donald Trump, né, um dos maiores presidentes aí, né, o cara é presidente de uma das maiores potências do mundo, que ao meu modo de ver, tem uma outra potência que é maior. Mas o Bolsonaro não se conformou. Chamou quem? O Donald Trump e também aí o Elon Musk. Os bolsonaristas estão aí com um objetivo muito grande, é claro, né, de tentar reverter esse jogo. E como é o jogo? Simplesmente pedir para o Donald Trump, né, atacar as contas do Alexandre de Moraes lá no, né, e de certo modo não deixar que o Alexandre de Moraes entre nos Estados Unidos. Então, ou se entrar, né, enfim, vai ser deportado. Essa que é a realidade. Os caras estão com essa expectativa, os caras estão com esse objetivo, né? Só que o Alexandre de Moraes simplesmente peitou o Donald Trump e simplesmente falou assim, ó, seguinte, eu não tenho medo do Donald Trump ou até mesmo do próprio Elon Musk, essa é que é a realidade, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu jurei proteger a Constituição brasileira e o Brasil já é uma república faz muito tempo, ou seja, deixou de ser colônia faz muito tempo. Então o próprio Elon Musk, né, e o Donald Trump foram avisados disso, mesmo os caras querendo aí deportar o Alexandre de Moraes, né, acabar com todo o dinheiro dele, né? O Alexandre de Moraes foi aí, praticamente peitou mesmo, né? Simplesmente deixamos de ser colônia desde 1882, tá? Então o Alexandre de Moraes sem medo. E, né, agora a gente vai, de certo modo, como é que eu posso mencionar pra você, falar sobre o assunto principal, que é esse aqui, ó, o Bolsonaro batendo um martelo e preocupado, né, porque ele sabe que essa é a última chance dele, e se fracassar, as coisas literalmente vão ficar extremamente complicadas e ele sim vai ser enjaulado. Essa aqui é a realidade. Antes disso, já aproveita e deixa um like, porque é de graça e não te custa nada, cara. Fala a verdade, na moral. Deixa um like, porque é de graça e não te custa nada, assim a gente traz outros vídeos aí pra você. Agora, falando aqui sobre a questão do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro foi avisado, literalmente avisado, saiu no próprio Globo aí, literalmente as notícias pipocando. A coisa para o Bolsonaro não tá fácil. E aí, como é que eu posso mencionar para você? O Bolsonaro está com medo de um ato esvaziado, tá? Bolsonaro convoca novamente uma nova manifestação, sendo até redundante, porque ele foi alertado sobre uma possibilidade de um ato aí esvaziado. E você fala assim, tá, mas se o ato foi esvaziado, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, Cláudio? O que é que tem a ver se o Bolsonaro tiver um ato esvaziado? Porque agora já não tem mais o cartão corporativo, agora já não tem mais outras situações. Eu quero saber, você deve estar falando assim, eu quero saber se, e daí? Se não tiver ninguém lá, e daí? Que agora é diferente. Antes, enfim, eu vou comentar aqui com você, falar um pouco mais sobre a matéria, mas o próprio Bolsonaro foi avisado, ó, Bolsonaro, a situação é a seguinte, lá no Rio de Janeiro pode ter um ato esvaziado, e aí a coisa pode ficar literalmente fora do controle. Eu sei que você não gosta da Carla Zambelli, houve uma situação muito complicada entre você e ela, mas a situação aí pode e vai sair do controle. Silas Malafaia tá chamando o pessoal lá para o Rio de Janeiro, já marcando, já a esquerda está se movimentando, você precisa do apoio do pessoal e pode dar muito ruim, vai dar muito ruim, mesmo a gente tendo brigado com a Carla Zambelli, né? Você quer que o Flávio Bolsonaro seja reeleito pelo PL do Rio de Janeiro para não fazer nada, ou desculpa, para ser senador lá no Rio de Janeiro, mas como é que eu posso mencionar para você? A coisa vai sair do controle, porque se de repente falhar a manifestação lá em Rio de Janeiro, literalmente a casa vai cair e você vai, de certo modo, pra jaula. Não vai ter jeito. Sem povo, você vai pra jaula. Essa aqui é a realidade de você vai ser esquecido. Lembra do Braga Neto? Pois é. Braga Neto tá enjaulado porque não teve povo nas ruas para poder, de certo modo, ajudar ele. Chama o Silas Malafaia, chama a Carla Zambelli lá em São Paulo, de certo modo, para poder tentar te dar uma força, te ajudar, porque a casa vai cair, literalmente, a casa vai arruinar. Aí o Bolsonaro, sabendo disso, sabendo que a situação vai ficar complicada, se de repente lá no Rio de Janeiro a manifestação falhar, então ele faz uma nova convocação, né? E o povo falou assim, olha, você precisa da foto. Lembra lá do ano passado, de 2021, que a foto não estava legal, não tinha muita gente, a gente teve que fazer várias manobras? Agora é diferente.
tá? Porque se de repente se a foto não ficar legal, você vai literalmente ser enjaulado. Então o Bolsonaro ficou com medo, ficou preocupado, sabe que de certo modo tem outras pessoas já preocupadas aí em 2026 querendo tomar o lugar dele, e o Bolsonaro sabe que se ele não tiver manifestação lá no Rio de Janeiro, como eu já havia falado aqui, uma manifestação significativa, ele vai ser enjaulado, tá? Essa aqui é a realidade sobre a situação do Bolsonaro. Foi avisado, foi alertado e a casa literalmente vai cair. Agora, né, isso aí você viu só notícias ruins para o Bolsonaro. Agora, eu queria explicar. Obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. Agora eu preciso dar um recado, um aviso muito importante, em especial para quem segue o canal. Ó, eu vou ser bem sincero aqui para você e falar de uma maneira bem clara para que você consiga compreender, tá? Talvez você ainda não me conhece, mas você tá acostumado aí com muitas pessoas gritando, prende ele e tal, joga na jaula. Eu não sou assim, eu sou diferente. Eu acredito no devido processo legal, independente de gostar do Bolsonaro ou não. Eu acredito nas leis do Brasil, na Constituição e dentre outras leis que estão abaixo da Constituição. Eu acredito no respeito a dignidade, né, da pessoa humana. Essa que é a realidade, eu acredito nisso. Eu acredito em leis. Eu não acredito aqui em gritaria, quebra-pau, não sei o que, vai, não sei o que. Eu não acredito nisso, tá? E aí você fala, pô, você gosta do Bolsonaro? Não, não é isso. Não é uma questão de gostar do Bolsonaro ou não. É uma questão de respeito às pessoas e, de certo modo, respeitar as leis brasileiras. Se não tivesse lei, você pode ter certeza que eu e você seríamos evaporados por pessoas mais fortes, tá? E iríamos virar pó. Por isso que eu, dentre outras situações, eu respeito e acredito muito, em especial no direito, que é um conjunto de regras que regula a conduta da sociedade. O próprio Miguel Reale fala sobre isso. Ponto. Dito isso, dificilmente você vai me ver aqui, uma hora ou outra você vai me encontrar extremamente chateado, né, nervoso, e posso até alterar o tom. Mas, de modo geral, você não vai me ver aqui, né, esculhambando a imagem, a honra do próprio Bolsonaro ou de qualquer uma outra pessoa. Então não espere isso. Sabe por quê? Porque com esse mesmo jeito aqui, meu, tranquilo, bem calmo, pelo menos na teoria, você viu falar que o Moro estava agindo de modo imparcial e ele estava agindo de modo imparcial, né? Imparcial não, parcial, escolhendo um lado. Você me viu falando aqui sobre o Deltan Dallagnol e ele, né, literalmente foi caçado aí. Você viu falando sobre o Bolsonaro, sobre as condutas dele que eram criminosas e agora, de certo modo, está sendo revelada. Então, quem tem a razão, de certo modo, não precisa agredir o outro verbalmente ou fisicamente, nada disso, tá? Eu não tô falando aqui nem de legítima defesa, eu tô falando assim, em respeito à pessoa. E eu respeito a imagem e a honra, não só do Bolsonaro, mas de qualquer pessoa. E acredito que existem meios legais de trabalhar sobre isso. Então não espere aqui fanatismo meu dizendo que, né, não espere. Sabe por quê? De uma maneira rápida, de uma maneira para que você possa compreender, é simples, tá? Nem tô preocupado aqui com a retenção desse vídeo. Você pode acompanhar aqui essa situação do Bolsonaro e de outras pessoas aqui, ó, falando sobre a questão lá do quebra-pau de Brasília e tal, não sei o que, vai pra lá, de quebra-quebra e tal, e vai pra cima. Eles mentiram para as pessoas. E aí as pessoas estão lá enjauladas. Se tivessem ouvido aqui o meu canal e outras pessoas, não estariam lá. Poderia até ser contra o governo Lula, mas não estariam lá enjauladas. Então eu prezo muito no respeito e na verdade, né, e tratar bem as pessoas, é isso. Aí você fala, pô, é de direita, é de esquerda, não interessa. Respeita as pessoas e é isso que eu prezo. Então não espere isso de mim, fanatismo, loucura, né, de incentivar as pessoas a cometerem coisas ruins que vai resultar em prisão, em jaula. E eu não quero nem pra mim e muito menos pra você, eu tô sendo sincero. Beleza? Primeira vez, já expliquei isso aqui, esse é o meu jeito, né? E quem me conhece já há muito tempo aqui, então tem uma noção. Então é isso, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou deixar o Pix aí caso você queira ajudar, e já tá ajudando muito até aqui, mas a gente consegue trazer outros jornais e deixar você mais informado aí no mundo da política. É isso, obrigado!